Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos dando início a mais um encontro com a palavra e é sempre uma alegria poder recebê-los aqui no nosso canal, nesse nosso espaço, onde nós podemos aprender um pouco da palavra de Deus, conhecer um pouco a Deus através da sua palavra, crescer espiritualmente, desfrutar um momento precioso com o Senhor. No mês de outubro, mais precisamente no dia 31, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. E como nós, presbiterianos, temos esta doutrina enraizada nas nossas raízes, porque somos uma igreja oriunda da Reforma, nós comemoramos o dia 31 de outubro como o dia da Reforma Protestante. E para celebrar esta data, nós iremos aprender um pouco sobre a Reforma, o significado da Reforma, como que a Reforma ela impactou não somente a nossa vida religiosa, mas também a nossa vida social, cultural. Ela abrange todas as áreas da nossa vida, não somente uma área eclesiástica, mas todas as áreas da vida do ser humano. A Reforma ela trouxe um impacto muito grande sobre todas as pessoas, sobre todo o mundo, tanto os cristãos como os não cristãos. Todos nós, quando vamos reformar a nossa casa, nós sabemos o trabalho que dá para fazer uma reforma. Muitas vezes nós acabamos no meio da bagunça, ficando no meio da bagunça, muito pó, muita sujeira, muito barulho. É mais fácil você construir a sua casa do que reformá-la, porque a hora da reforma dá muito trabalho, você precisa quebrar as coisas e nem sempre dá para você sair da sua casa ou então deixar de usar aquele cômodo que você está fazendo uma reforma para ir em outro lugar até que a reforma acabe. Então você acaba ficando no meio da reforma. Então reformar dá trabalho, é um trabalho muitas vezes exaustivo, mas é necessário. E nós, como igreja reformada, nós conhecemos a frase igreja reformada sempre reformando, sempre se reformando. Nós estamos numa reforma contínua, Quando a reforma protestante ela ganhou ali o aspecto religioso, por 1517, depois que Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, desde então a igreja ela não parou de se reformar, ela não parou de trabalhar. A igreja hoje ela não está imaculada, a igreja não está 100% santa, 100% sem rugas, sem manchas, não, a gente sempre está se renovando, a gente sempre está se reformando. A igreja nunca para a sua reforma. E essa reforma ela dá trabalho. Mas como deu início à reforma? Um texto que é muito interessante na palavra de Deus, que nos ajuda a entender um pouco aquilo que a reforma protestante resgatou, aquilo que ela trouxe de volta para a igreja, que a igreja havia se perdido nas suas tradições, nas suas doutrinas, nos seus costumes. E o texto o qual nós vamos ler se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, do versículo 14 até o versículo de número 18. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 ao 18. Fica lá no Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias
disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Amém. Então, aqui nos conta a história, do sacerdote Uquias, que ele estava na casa de Deus, no templo do Senhor, e ele achou ali o livro da lei. Mas por que ele foi achar o livro da lei na casa do Senhor? Parece meio óbvio, você encontrar a Bíblia dentro da igreja. Mas aqui, na verdade, o texto nos diz que este livro estava perdido no meio da bagunça. E que bagunça é essa? Os reis que antecederam Josias, Manassés, Amon, foram reis maus perante os olhos do Senhor. E eles profanaram Israel. Eles contaminaram Israel com outros deuses. Então eles dirigiram Israel a um caminho tortuoso, Eles proclamaram a idolatria, eles incentivaram a idolatria. Então Israel abandonou a casa do Senhor e começou a adorar outros deuses. E quando Josias começou a reinar em Judá, ele ordenou que a casa do Senhor, que o templo fosse limpo, que fossem tiradas todas as coisas que estavam acumuladas naquele lugar. E era tanta bagunça, tanta sujeira, tanta porcaria, tanta tranqueira, que na hora da limpeza ali, o sacerdote Uquias encontrou a palavra de Deus, encontrou a lei escrita por Moisés. Olha que coisa estranha, A Bíblia estava perdida dentro da casa de Deus, A lei estava perdida dentro da casa do Senhor, Então isso mostra o quanto o povo ele estava longe da presença de Deus, o quanto o povo estava afastado da presença de Deus, Porque a palavra de Deus estava lá jogada num canto, no meio das tranqueiras, e o povo nem se preocupava em achar a palavra de Deus. E o interessante, queridos irmãos, é que os cultos, as cerimônias, os rituais, eles não pararam. Apesar de Manassés e Amon, os reis que antecederam Josias, terem sido reis maus, mas houve ainda um remanescente em Judá que continuava fiel ao Senhor e adorava ao Senhor no templo. Porém, eles adoravam ao Senhor, praticavam seus rituais, praticavam ali as suas orações, as suas celebrações, mas eles não usavam a palavra de Deus, eles não usavam o livro da lei. O livro da lei estava jogado. Isso nos mostra o quanto que Judá estava desviado do caminho do Senhor, Apesar das pessoas estarem dentro da igreja, elas não estavam seguindo a palavra de Deus, eram apenas religiosos, praticavam ali cerimônias, mas não tinham comunhão com Deus, porque a palavra de Deus, ela traz comunhão entre nós e Deus, porque tudo que está escrito na palavra de Deus é como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Então nós cremos na suficiência da palavra de Deus, e isso nos dá um alerta para os dias atuais, porque há muitas igrejas evangélicas, igrejas reformadas,
que infelizmente têm deixado de lado a palavra de Deus e têm acrescentado coisas, né, nas suas doutrinas, nas suas celebrações, né, nos seus cultos, que estão completamente desvinculados do que a palavra de Deus ensina, do que a palavra de Deus orienta, né? Por isso, hoje vemos tantos crentes, tantos cristãos fracos na fé, porque estão envolvidos em suas emoções, em suas ideologias, mas não estão enraizados na palavra de Deus, não estão firmados na palavra de Deus. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham aceitado um cristianismo diluído, né? Um cristianismo fraco, um cristianismo que não enriquece, que não fortalece, né, o espírito da pessoa. Pelo contrário, ele apenas confunde, né? Por isso muitos cristãos hoje acreditam que Deus é um Deus realizador de sonhos apenas, né? Um realizador de desejos, que está preocupado em nos abençoar financeiramente e fisicamente nesta terra, né? Que a única função de Deus é fazer com que os seus filhos desfrutem do melhor desta terra, né? Cristãos que estão focados em rituais, né? Acreditam em mantras, acreditam em rezas, né? Acreditam que determinadas orações poderosas podem mudar seu destino, sua vida, sua sorte, mas não conhecem o verdadeiro Deus da Bíblia, né? Um Deus justo, um Deus santo, um Deus que age através da sua palavra, um Deus que enviou o seu Filho não apenas para morrer por nós, mas para proclamar o Evangelho da salvação a nós, para que hoje nós pudéssemos estar em sua presença através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não difere muito daquilo que Ilquias estava vivendo aqui no seu tempo, né? Quando ele encontrou o livro da lei dentro do templo. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos da lei do Senhor, nós deixamos, né, de crescer espiritualmente, deixamos de conhecer a Deus e nos tornamos religiosos. Quando Martinho Lutero ele entendeu, né, que a igreja precisava voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus, isso não quer dizer que naquela época as pessoas não liam a palavra de Deus, mas que as pessoas preferiam seguir seus costumes, suas tradições, aquilo que o sacerdote, né, do catolicismo romano, o sacerdote maior do catolicismo romano ensinava, que era a autoridade máxima, né, da igreja romana. Então a palavra dele era a palavra final. Então a reforma protestante resgatou a autoridade que a Bíblia tem sobre a vida de todo cristão. A palavra de Deus, ela é suficiente para o cristão viver de acordo com a vontade de Deus neste mundo. Então ela é a nossa regra, né, a nossa conduta, é ela que nos dirige, é ela que nos guia, porque é o próprio Deus que fala através dela. Sem a palavra de Deus, nós não podemos ser santos como o Senhor nos ordena ser, né? A palavra de Deus é que nos orienta, que revela a nós o nosso pecado, revela a nós a nossa impureza. Uma vez que nós abandonamos a palavra de Deus, nós nos tornamos, aos nossos próprios olhos, como perfeitos, como pessoas sábias, como pessoas santas, como pessoas boas, né? E nos tornamos como essas pessoas aqui no tempo do rei Josias, que ia no templo,
que praticavam as suas celebrações, suas orações, seus rituais, mas estavam longe da palavra de Deus. Então não tinham consciência, não sabiam do seu pecado, porque a palavra de Deus ela nos confronta, ela nos mostra, diante dela, é como se estivéssemos diante de um espelho. Quando você se arruma e você se olha em um espelho, você consegue enxergar ali através do reflexo da sua imagem aquilo que não te agrada e aquilo que está errado. E uma vez que você não tem essa referência, então tudo para você é permitido, tudo para você é da vontade de Deus. Então muitas vezes nós esquecemos que Deus ele fala através da sua palavra. E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm procurado um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, porque querem que a igreja revele o poder de Deus. Cremos que Deus ele opera maravilhas, ele opera milagres, mas o poder de Deus é revelado através do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 16. Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. O apóstolo Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o poder de Deus é manifestado através do Evangelho. Lá em Marcos, no capítulo 1, quando Jesus começa a operar milagres, começa a curar as pessoas, começa ali a realizar milagres, tem um período ali no capítulo 1 que ele se retira e todos ficam procurando ele, porque querem milagres, querem ver os sinais, querem receber o poder de Deus através de Jesus. Mas ele diz para os seus discípulos: nós temos que ir para as outras cidades anunciar o Evangelho, porque foi para isso que vim, para pregar o Evangelho a todos, o Evangelho da salvação. Então a igreja ela revela o poder de Deus quando ela é uma igreja bíblica, uma igreja que está direcionada pela palavra de Deus, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não se contamina com todas as variedades hoje de itens, de utensílios que o mercado da fé infelizmente nos proporciona. Uma igreja que ela não está preocupada em encantar as pessoas, mas ela está preocupada em agradar a Deus através da sua conduta e da sua fidelidade. Então, voltando lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, quando Ilquias ele entregou o livro ao sacerdote Safã, ao escrivão Safã, e o escrivão Safã entregou leu o livro para o rei Josias, nos versículos seguintes diz que Josias rasgou as suas vestes e começou a restaurar a comunidade em Israel, começou a praticar uma reforma, e foi exatamente esse sentimento que gerou a reforma. Tanto que um dos pilares da reforma é sola scriptura, que está em latim, que quer dizer somente a escritura. Então cremos que a palavra de Deus é suficiente, que a palavra de Deus é sim o guia, a direção para todo cristão manter-se no caminho do Senhor. O que podemos aprender, amados irmãos, com o texto que nós lemos e com o aspecto da reforma, é que se nós nos afastarmos da palavra de Deus, nós iremos nos afastar do próprio Deus. Nós vemos aqui como Judá estava afastada do Senhor porque abandonou o livro da lei dentro da igreja. Que possamos ficar em alerta para não deixar que o pecado, para não deixar que o orgulho,
né, a cegueira espiritual nos afaste da palavra de Deus. Você também já deve ter ouvido a seguinte frase, né? Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Que possamos nos manter dignos da vocação para a qual o Senhor nos chamou, para sermos santos, assim como Ele é santo. E só seremos santos seguindo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, com toda a humildade, com toda a referência, crendo que tudo aquilo que está escrito aqui é o próprio Deus falando ao nosso coração. Então não precisamos beber de outras fontes. É importantíssimo conhecermos outros livros, autores cristãos, aprendermos, porque a reforma ela trouxe isso também para a vida de cada pessoa, que o cristianismo ele abrange todas as áreas. É muito importante também aprendermos com outros escritores, mas temos a necessidade daquilo que nós precisamos, aquilo que enche o nosso espírito, aquilo que nos fortalece a nossa fé e nos faz permanecer na graça, está dentro da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor.